e vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração, assim como sentado onde você está? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças nessa noite, pelo teu agir aqui, pelo teu movimento, te louvamos nessa noite, porque nós não precisamos de anjo para agitar águas, não precisamos de movimentos humanos, mas tudo que nós temos recebido aqui é a presença do Espírito Santo. E que alegria a gente poder sentir a tua presença na casa, que alegria poder sentir o teu agir, a tua manifestação no coração de cada crente. Nós queremos orar ao Senhor nessa noite, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos corrigir, e que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz, Senhor. Que não seja a minha, que não seja a minha voz, o meu intelecto, mas que seja assim o teu Espírito Santo falando conosco, porque tu és poderoso, tu és maravilhoso, em ti nós confiamos e por isso oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós queremos falar sobre a vida de Jesus. A vida de Jesus é uma vida que transforma pessoas. Mas o interessante que nós chegamos no Evangelho é que Jesus ele não usa a métrica do homem para poder agir. Jesus ele tem um ministério diferenciado, embora ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele tem uma métrica divina. A forma de Jesus trabalhar é diferente da forma como a gente trabalha. A gente trabalha muitas vezes com aquilo que a gente vê. Jesus trabalha com aquilo que é sobrenatural. Jesus trabalha com aquilo que ninguém dá importância. Nós geralmente temos a ideia de fazer alguma coisa através dele, não é isso? Mas Jesus ele faz do tudo, ele faz do nada, ele faz o tudo. Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas é interessante que hoje à tarde, separando essa palavra, algumas perguntas vieram no meu coração. Talvez essas perguntas também podem vir ao seu, pode vir ao nosso coração. Perguntas como essa daqui: o que move o coração de Jesus? O que move o coração de Jesus? Qual é a motivação de Jesus para poder fazer o que ele fez? Seria o dinheiro? Seria a fama? Seria o aplauso? A recompensa? Porque nós olhamos Jesus saindo da Galileia e percorrendo distâncias até chegar em Samaria. Nós vemos Jesus saindo de uma região distante, 3, 4 quilômetros, andando a pé com as pessoas, no sol quente. Jesus entrando na casa das pessoas, curando enfermos. Jesus entrando na casa das pessoas, salvando, libertando. O que motiva o coração desse homem, desse menino Nazareno? Uma pergunta que fica no nosso coração muitas vezes, porque nós ouvimos e vemos o nome de Jesus, e eu já vejo e ouço o nome de Jesus já desde pequeno. Então quando alguém fala assim, o nome de Jesus é maravilhoso, olha só que reação que a gente tem. Você está pensando assim, que nome é esse, o nome de Jesus? O nome de Jesus é maravilhoso, mas não pelo fato do nome ser chamado Jesus, porque Jesus era o nome usual da época, mas é porque o nome de Jesus significa Salvador. É porque o nome de Jesus significa aquele que liberta, aquele que transforma. Então por isso que o nome dele é poderoso, e nele está toda a essência de libertação, e nele está toda a essência de cura, e nele está toda a essência de salvação. Então quando nós olhamos assim, o que move o coração de Jesus? Seria o dinheiro? Jesus tinha até um tesoureiro, né? O tesoureiro de Jesus era um camarada que metia a mão na bolsa, e Jesus sabia disso. E é interessante, Cleber, não sei se você colocaria um cara na tesouraria e metesse a mão no teu dinheiro, você deixasse, continua de tesoureiro. Eu não faria isso, irmão. Você faria isso? Uma pessoa que você contratou para ser sua empregada doméstica, para trabalhar na sua casa, para fazer as faxinas lá, porque a Nádia não está dando conta do trabalho, você também, você contrata alguém e você sabe que a pessoa pega dinheiro todo dia na sua gaveta lá e vai embora para casa, você continua deixando a pessoa trabalhar lá. Por que Jesus faz isso? Porque a preocupação dele não é o dinheiro. A preocupação de Jesus é o coração de Judas. Você consegue entender isso? Então a gente percebe que a motivação do Cristo, que está no coração de Jesus, não é o dinheiro. Não é a fama também. Porque a Bíblia diz que Jesus ele era famoso, você sabia? Quando Jesus ressuscita Lázaro, a fama de Jesus corre por toda Jerusalém, por toda a
Jesus fica famoso, mas nem isso domina o coração de Jesus. Então o que motiva ele? A recompensa? A recompensa é mais ainda trágica do que a gente pode imaginar. Jesus ia morrer por nós. O que passa no coração de Jesus para fazer o que ele fez? Para viver como ele viveu? O que passa no coração de Jesus, gente, para viver como ele viveu? O que passa no coração dele, que ele passava na casa das pessoas curando, libertando, salvando? E se a gente olhar pela ótica humana, Jesus não teria motivo algum para fazer o que fez. Olha pela ótica humana. Se você olhar com os seus olhos, se você olhar com o seu olhar, se você pensar com a sua mente, você vai ver que Jesus não teria motivo algum para fazer o que fez. Porque ele estava sentado nas regiões celestiais. Ele, o Pai e o Espírito Santo, eles são um. E ele estava lá tranquilo. Então a gente percebe que a motivação de Jesus vir aqui não é dinheiro, porque lá em cima tem ouro, gente. A gente, quando era pequeno, eu me lembro que quando a gente via aqueles desenhos, aí quando dava o sol e chuva, dava o arco-íris, lembra disso? E lá no final, Maria Luísa, tinha um pote de ouro. E eu me lembro de um desenho que tinha, que eles corriam para lá, acho que eram os filhos carinhosos, não era? E eles iam para lá, para procurar um pote de ouro, o arco-íris sumia. Eles nunca conseguiam achar um pote de ouro. Então perceba, Jesus tem tudo isso, ele é dono do ouro, da prata, Jesus é dono de toda a riqueza, ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Jesus também não precisa de aplausos. Não precisa de dinheiro, ele não tem carícia de ser adorado. Nosso Deus não é aquele Deus que fica ali em cima do céu assim, poxa vida, hoje a família do Marcelo nem fez um louvor para mim, hoje a família do Renan nem, ai Espírito Santo, nem cantaram louvor para mim hoje, por carinho. Jesus não é desse jeito não. Então Jesus não precisa de recompensa, ele não precisa de nada. E lendo esse texto eu percebi que se a gente for olhar para a nossa ótica humana, por que Jesus fez o que fez? Porque o que ele recebe não é compatível com o que ele entrega. O que Jesus recebe é açoite, escárnio, zombaria, os pecados, nossos pecados estavam sobre Jesus. Então, o que ele recebe não é compatível com o que ele entrega, porque Jesus dá amor e recebe ódio. Jesus dá paz e está todo mundo em guerra com ele. Jesus dá perdão e é odiado. Então, o que motiva o coração de Jesus, gente? O que motiva o coração de Jesus? O que move o coração de Jesus? Qual é o combustível de Jesus, se a gente pode dizer assim? O que movia ele para poder, o que moveu ele para descer aqui na parte mais baixa da terra? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que é pela graça que nós somos salvos. Nos Filipenses diz que ele desceu, não usurpou ser igual a Deus, antes ele se humilhou, tomou forma de servo e desceu aqui para nos abençoar, para se entregar por nós. Então eu percebo que, na primeira instância, qual é o combustível de Jesus? Qual é o movimento de Jesus para vir aqui? Se chama compaixão. Compaixão é o combustível que move o coração de Jesus. Nossa, tá gostoso aqui, mano. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Compaixão, Mara, é o combustível que move o coração de Jesus. Para quê? Para se chegar a mim. Se não fosse a compaixão de Jesus, ninguém estaria sentado depois dessa cadeira. O que move o coração de Jesus é a compaixão. Mateus 15, 32. Olha que texto lindo. Mateus está escrevendo um relato de Jesus. Ele está com seus discípulos, ele está pregando o evangelho, está falando do amor de Deus, mas em dado momento Jesus fala assim: olha, eu tenho compaixão dessa multidão. Irmão, você sabe o que é compaixão? Compaixão, eu anotei aqui, ó. Compaixão é aquele que participa. A palavra que vem no latim é compassivo. É aquele que partilha do sofrimento de outra pessoa. Então a Bíblia diz que Jesus ele olha para as pessoas e fala assim para os discípulos aqui: eu estou com compaixão desse povo. Eu estou sentindo a dor desse povo. Eu estou sentindo que eles precisam de alguma coisa. Por que eles precisam de Jesus? Porque eles já tinham uma palavra, mas eles precisam de comida. E quando você lê o texto, você percebe que Jesus ele é organizado, ele manda sentar em grupos específicos, e depois que ele senta, ele faz o quê? Ele pega o pão, amor,
ele levanta os olhos aos céus e agradece a Deus. Depois que ele agradece a Deus, ele entrega na mão dos discípulos. E depois, os discípulos passam para a mão da multidão. Jesus, o que move o coração de Jesus é a compaixão. Você pode dizer comigo, o que move o coração de Jesus é a compaixão. Maravilha. E uma pergunta que fica para nós: quanto de gasolina tem no teu tanque hoje? Quanto de etanol tem no teu tanque de diesel hoje? O quanto de combustível tem no teu coração hoje para fazer com que essa combustão vire compaixão? O quanto há no teu coração, irmão? Quanto há no meu coração? Deus falou isso comigo já tarde. De combustível para que isso vire compaixão. Porque durante muito tempo a gente foi mudando de discurso. E você vê nos lugares, alguns lugares por aí, não todos, onde as pessoas vão atrás de Jesus por conta do pão que ele entrega, por conta da cura que ele oferece, por conta dos movimentos que existem, quando na verdade Jesus está dizendo que ele está sendo movido de uma íntima compaixão. Ele está sentindo dó de nós. Jesus está com pena da gente. Por quê? Porque a gente está perdido. Em Lucas capítulo 15, abre na sua Bíblia, Lucas capítulo 15, versículo 20. O pai da parábola tipifica o próprio Deus. O próprio Deus que se enche de compaixão, tá? Esse pai da parábola, ele está cheio de compaixão pelo filho que tinha saído. E nessa parábola tríplice, né, que é a moeda, que é a ovelha, que é o filho que vai embora, nessas três parábolas, quem está perdendo é Deus. É Deus que está perdendo. E aí o texto mostra para a gente que o pai da parábola, capítulo 15, versículo 20, ele se levanta, o filho se levanta e vai se encontrar com o seu pai. Mas perceba, irmãos queridos, o filho está na lama, o filho está jogado no meio dos corpos, o filho está totalmente perdido, chagado, mal cheiroso, sem dinheiro. Mas uma coisa que não falta no coração do filho é esperança. Esperança em quem? No pai. No pai que tem compaixão. E o texto, eu imagino esse cara saindo do chiqueiro. Ele sai do chiqueiro, tudo que ele tem é lama na sua roupa, talvez roupa rasgada. Mas o que nos interessa no texto é que quando ele chega ao longe, a palavra de Deus diz para nós que o pai o vê. E quando o pai o vê, ainda estando longe, o pai se moveu de uma íntima compaixão. Ou seja, eu estou sentindo a dor desse meu filho que está perdido. Eu estou sentindo a dor desse meu filho que pegou tudo, foi embora, deixou tudo para trás, estou sentindo a dor dele. E o pai vai com compaixão, correndo, abraça e beija o filho. Irmãos, qualquer um de nós aqui, isso acontece mais com as mães, né? Eu me lembro quando a gente estava ainda trabalhando com motorista aplicativo, um determinado tempo, eu me lembro que eu estava lá no Jockey 3. E eu cheguei lá, Marcelo, era 2 horas da manhã, 2 horas para 3 horas mais ou menos. E a hora que eu entrei, a hora que eu parei numa rua lá, e eu eu vou andando, os anjos vão comigo, né? Eu não gosto de anjo que foge não, o anjo tem que andar comigo. E eu cheguei no Jockey 3 assim, eu parei assim, aí eu olhei a senhora, aí ela falou assim, oh, bom dia, boa noite e tal, e entrou no carro, e ela disse assim, aí eu falei para ela assim, ó, Deus abençoe a viagem. A senhora está indo para onde? Que ela estou indo para o Ceres, para ver meu filho que está preso. Perceba como existe compaixão. A mãe levantou de madrugada, estava com a marmita do rapaz, a comida do rapaz, algumas frutas para levar para ele. 2 horas da manhã ela pegou um carro de aplicativo para ir na cadeia para ver o filho. Isso é compaixão, não é, gente? Porque a mãe e o pai, o filho pode ser o que for, mas é filho. E outra coisa, o filho pode ser o mais rebelde. A mãe fala, não fala do meu filho não, hein? Ela tem compaixão do filho. A mãe e o pai sempre dizem assim, não fala do meu filho não, ele é assim, mas eu ainda amo, eu ainda o amo. Então você perceba, o pai da parábola, ele tipifica Deus. Porque Deus, mesmo a gente sendo ridículo, mesmo a gente sendo falho,
mesmo a gente sendo errante no caminho, Ele ainda tem compaixão para conosco. E essa compaixão é movida por quê? Esse amor de Deus é movido por quê? Por Ele ter descido aqui nas partes mais baixas da terra que nos amava. A Bíblia diz para nós que Jesus tem compaixão, assim como da parábola. Então o que move o coração de Jesus para ter vindo aqui? Compaixão. Agora, de nada valeria compaixão se não tivesse um foco. Porque, por exemplo, você não tem compaixão do ventilador, né? Você tem compaixão da cadeira? Você não tem. Apesar de que, vez por outra, a gente vê algumas pessoas falando com objetos inanimados, já viu? O copo cai, ó, fica aqui, ó, como se o copo ouvisse. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto apresenta para nós que Jesus tem compaixão, que move o combustível, que move Jesus a compaixão, e Jesus também tem motivação. Qual é a motivação de Jesus ter vindo aqui? Porque fazia sentido, Jesus vir com compaixão aqui, se não tivesse uma motivação? Não, faria sentido. Jesus veio cheio de compaixão aqui para a terra. Ah, mas qual a motivação de usar compaixão? A motivação é a mão perdida. E eu não posso mudar o discurso. Se eu disser que Jesus veio aqui para me dar riqueza como prioridade, eu estou falhando no meu discurso. Se eu falar assim, Jesus veio aqui para me dar um bom trabalho como prioridade, eu vou falhar no meu discurso. Se eu disser assim, Jesus veio para me dar saúde, também eu vou falhar no meu discurso. Mas se eu usar Lucas 19:10, a Bíblia diz que Jesus, o Filho do Homem, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os irmãos estão me vendo aqui? Amém, irmão? Amém? Preste bastante atenção no que Deus está falando com a gente. Jesus veio com compaixão, mas Ele também tem motivação. Motivação é o perdido. E a pergunta que fica em nós: o quanto tem no teu tanque hoje de combustível para você ser motivado? O quanto eu tenho hoje no meu tanque para ser motivado, para falar de Jesus para alguém? Aliás, tem uma pergunta muito recorrente: você falou de Jesus para alguém hoje? Muita gente falou, glória a Deus. E eu me preocupo muito quando muita gente coloca tantas coisas no status do WhatsApp, viu? E não sei o que é isso, para lá e para cá. Gente, se você colocar um versículo apenas, edifica alguém. E no GD a gente estava compartilhando, não, que a gente que mexe com finanças, com conta, né? A gente fica preocupado com dinheiro às vezes. Só que a gente tem que ter mais a Bíblia, né? E aí eu estava lendo, Marcelo, de manhã cedo, eu e minha esposa, a gente estava vendo um economista falando sobre guardar dinheiro, sobre ter uma expectativa do futuro. Aí eu falei assim, olha que é muito interessante. Olha que ele falou que juntar os 100 primeiros mil reais, os 100 mil primeiro, né? Demora um bom tempo, mas depois vai sendo junto composto, aquela coisa toda. Aí eu pensei assim, poxa vida, se eu vender meus meninos, vender meu carro, brincadeira, se eu vender meu carro, se eu vender, aí depois eu pensei, peraí, se eu vender meu apartamento, aplicar o dinheiro, aí eu falei assim, meu Deus, não, eu estou pecando. Nós estamos pecando. Porque Jesus falou aqui, não ajunteis tesouros na terra, nem, porque aqui a traça corrói e o ladrão rouba. É pecado juntar dinheiro. Eu não estou falando que você tem uma reserva para o seu sustento, não, mas é pecado, é contrário à palavra de Deus. Jesus falou assim, não ajunteis tesouro na terra. Eu sei que muita gente ficou com a cara fechada, porque de repente você está lá juntando dinheiro, desesperado, meu Deus. A irmã Carmen deve estar lá com aquele movimento todo e guarda para lá. Você imagina, irmão? E eu pensando, puxa vida, podia juntar os 100 mil, que ia multiplicar, não sei o que, não sei o que. Mas Jesus falou para eu não fazer isso. Aí eu fui e passei, eu estou falando de publicações, né? Aí depois eu estou lá trabalhando, passei assim, ó, passei depois, então esse abençoado presbítero Renan, ele tinha colocado assim, estava no WhatsApp, só que ele tinha colocado no dia anterior, né? Aí está dizendo, aqueles que querem ser ricos acabam caindo em tentação no laço do diabo. Como é que são as coisas, gente? Deus falando com a gente através de uma publicação. Então a pergunta que fica, você falou de Jesus para alguém hoje? Talvez não falando, mas falando, escrevendo. Sabe, o que me motiva a falar de Jesus é porque tem gente perdida. A motivação de Jesus foi vir aqui nas partes mais baixas da terra e se entregar por nós. 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Olha que interessante na sua Bíblia, na nossa Bíblia.
Quem pratica o pecado é do diabo. Olha que interessante, irmãos. Quem pratica o pecado é do diabo. Ou seja, aquela pessoa que trabalha comigo, aquele amigo que trabalha comigo, o meu vizinho que está em pecado, ele é do diabo. Se eu estiver praticando o pecado, eu sou do diabo. É o que João está falando. E o que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. E a gente muitas vezes fica assim, não, porque o pecado foi sendo escalonado, já viu? Ele foi sendo escalonado. Antigamente, quando as pessoas falavam mal das outras, era pecado. Hoje em dia parece que não é mais. Antigamente, a indecência também era chamada de pecado. Hoje em dia parece que não é pecado mais. Eu me lembro quando pequeno, eu lembro que lá em Petrópolis tinha um camarada que pedia os carros mais baratos. Um dia tem uma promissória que o carro que a gente pegava, os caras botavam naftalina no motor, hein? Você lembra disso? Eu nunca fiz isso não, tá, gente? Entendeu? Pelo amor de Deus. Os caras botavam um bocado de naftalina no motor porque o carro estava queimando óleo, para poder vender como se o motor tivesse bom. É pecado também, porque é engano. E eu já vi pessoas dando testemunhos sobre isso, testemunhos sobre gato de luz. Bom, Deus me abençoou tanto essa semana, porque eu estava perdido, cortaram a minha luz, e aí um amigo meu foi lá e fez um gato. Glória a Deus. Ah, Jesus, é pecado também. Só que a gente escalonou o pecado, e aí a pessoa diz assim, não, pecado é só adultério, pecado é lascívia, pecado é corrupção, e o pecado agora mais que pecado é só adultério, e só isso. Porque a gente vai relativizando o pecado. A Bíblia diz que quem pratica o pecado é do diabo. É forte essa palavra, a palavra de João. Quem pratica o pecado pertence ao diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, mas para isso, glória a Deus por isso, aleluia. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Então, percebam como é que Jesus veio para aniquilar o poder das trevas. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E nós somos agora testemunhos de Cristo. Para quê? Para fazer o mesmo que Jesus fez. Nós agora temos poder e autoridade para fazer o quê? Para dissipar o poder das trevas. Como? No nome de Jesus. Então, se tiver alguém do lado da minha casa em pecado, eu preciso alertar ele. Olha, a Bíblia diz que salvação somente em Jesus, porque Jesus veio para libertar o homem do pecado, da justiça e do juízo na pessoa do Espírito Santo. A missão de Jesus, a motivação dele era o perdido. Irmãos, Jesus jantou com Mateus, que era publicano. Jesus jantou com Zaqueu, que era cobrador de impostos, também publicano. Jesus, ele esteve com Nicodemo, esteve com Jesus, só atendeu muito bem Nicodemo. O foco de Jesus era o perdido, gente. E quantas vezes a gente esquece que nós temos pessoas perdidas do nosso lado? E a gente insiste em repetir a linda frase do pastor Wagner Carvalho, que tem chamado muito a nossa atenção, quando ele fala que o perdido está realmente perdido. Ele não sabe para onde está indo. Agora, quando eu falo assim, ei, você está perdido, hein? Mas por que eu estou perdido? Eu vou te mostrar aqui. Quando você mostra, Jesus está falando que eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu mostro para a pessoa que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu mostro isso, a pessoa, opa, então eu quero Jesus. O que falta muitas vezes é a motivação do nosso coração. Jesus tinha motivação. E a terceira coisa que eu enxergo no texto é que para a obra do Senhor ser completa, com compaixão, com motivação, eu preciso de sucesso. Sucesso. Quando você olha o livro das Crônicas, o livro dos Reis, você vai ver no finalzinho de alguns capítulos escrito assim, ó, e os demais sucessos do rei fulano de tal estão no livro das Crônicas. E os demais sucessos do rei Asa estão no livro das Crônicas. Mas esse sucesso não é fama. Porque fama é diferente do sucesso, gente. A fama é efêmera, é passageira. Mas o sucesso é ser bem sucedido. Então quando você fala assim, olha, o Amaury teve sucesso, teve êxito no que ele está fazendo.
Olha, o Francisco teve sucesso na realização do processo dele lá. Não é maravilhoso? Porque ele teve êxito. Para ter êxito no ministério de Jesus, para ter sucesso, Jesus precisava o quê? Do princípio da continuidade. Qual é o princípio da continuidade? E aí a gente vai lembrar das aulas que a gente fez, né? Eu faço, você observa. Eu faço e você me ajuda. Você faz e eu observo. E você faz e eu te ajudo. Está lembrado disso, Rosemary? O princípio da continuidade, ou seja, Jesus orou, entregou o pão na mão dos discípulos, e os discípulos entregaram para a multidão. Se Jesus tivesse pregado o Evangelho para os 12 discípulos, que se tornaram apóstolos, e o Evangelho tivesse morrido no coração deles, você não estaria aqui hoje. Sabe, irmãos, quando você tem um filho, quando você tem uma família, quando você tem amigos, você e eu precisamos compartilhar do que há de bom no nosso coração. Se eu tenho uma mensagem poderosa, eu preciso compartilhar com alguém. Para ter sucesso, Jesus está dizendo que precisa de trabalhadores. Vamos ler João capítulo 6, versículo 27. Capítulo 6, versículo 27. De João. Quem vai ler para nós? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Glória a Deus. Trabalhai pela comida, trabalhai não pela comida que perece. O que ele está falando? Vocês comem muito, né, gente? Fala, Deus. Ele falou assim, estou muito preocupado com comida. Ele falou, não trabalho pela comida que perece. Por que ele está dizendo? A prioridade é o reino. E aí, queridos, me desculpe falar isso, mas acontece comigo também. Se você tem 3 calças, 10 calças, 20 calças, as mulheres têm 100 vestidos, 150 pares de sapato, você precisa mesmo? Fala, Deus. Não, de verdade, hein, Marcos, você está rindo? A gente precisa realmente disso tudo? Por exemplo, se eu tivesse só esse conjunto de roupa para viver a vida toda, seria ruim para mim? Faria algum mal para a minha saúde? É isso que você está falando. Você não precisa ficar preocupado. Tem toda gente que fica assim, meu Deus, eu não tenho uma roupa para vestir hoje. Você olha, tem 35 camisas, 45 calças. É o que Jesus está dizendo, não fica desesperado com comida, não fica desesperado com essas coisas que vão perecer, não. Qual é a minha preocupação? Qual é o meu combustível? Qual é a minha motivação então? Minha motivação é perdida, mas para ter sucesso, Jesus está falando, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Meus irmãos, presta atenção no texto direitinho. O que vai permanecer para a vida eterna? Roupa não, né? Carro também não. Almas. Porque a nossa alma é imortal. Uma vez que a gente nasceu, a gente não morre mais. A gente só vai morrer no físico. Mas quando eu abrir os olhos, quando você abrir os olhos diante do Todo-Poderoso, você vai vislumbrar um céu de glória preparado para você, porque você foi chamado para viver. Esse é o tempo que Deus está chamando a gente. Para quê? Para trabalhar pela comida que não perece, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, ou seja, ao Filho do Homem, o Pai Deus selou. Deus colocou na mão de Jesus. O que Jesus fez? Jesus repassou para nós. Eu tenho comida hoje para entregar. Eu tenho pão para dar. Você tem pão para dar. Você tem evangelho para entregar para alguém. Capítulo 4 de João, versículo 34. Capítulo 4, versículo 34. Olha Jesus falando, irmão. E Jesus seria hipócrita, me desculpa a expressão, mas ele seria hipócrita se ele dissesse o que ele disse, nós acabamos de ler agora, em 6:27, e ele dissesse o que está escrito no 4:34. Ele seria hipócrita se ele falasse uma coisa e fizesse outra. O que Jesus está falando no 4:34? Ele fala assim, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
Então, Jesus, não tem controvérsia com Jesus, não tem contradições com Jesus, o que ele fala está correto. Eu não dependo da minha roupa, não dependo do meu carro, não dependo do meu dinheiro, eu dependo de Jesus, gente. Você depende de Jesus. O que acontece muitas vezes é que a gente não recebe o sobrenatural de Deus, porque a gente não vive o sobrenatural. E Deus está chamando a gente para andar sobre as águas, sabe? Deus está chamando a gente para derrotar gigantes. Deus está chamando a gente para vencer os obstáculos. Mas como é que eu vou vencer isso? No poder, no nome de Jesus. Porque para ter sucesso, Jesus precisa trabalhar. E por último, o que tem a ver o texto que eu li? O texto diz que o Senhor sai de manhã cedo. E olha para um grupo, olha para um rapaz e fala: o que você está fazendo? Você está ansioso. Por que você está ansioso? Isso aqui mexeu no meu coração, irmão, porque quantas vezes a gente está ansioso? E eu falo ansioso não de estar à toa no trabalho, que a gente ocupa o nosso dia trabalhando com outras coisas, mas ansioso de fazer realmente o que importa. Porque preste atenção, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada para salariar os trabalhadores da família. Então ele sai procurando pessoas para trabalhar. Ele sai procurando pessoas para contratar. Jesus ainda está contratando pessoas. O Senhor da parábola aqui tipifica também Deus. O Senhor Jesus ainda está contratando pessoas. Amém, gente? Já tem muita gente com a carteira assinada aqui. Você não vai ter seguro-desemprego, você não vai ser demitido, pode ficar tranquilo. Está tudo garantido, é estabilidade. Aqui é melhor do que funcionário público, Marcelo. Aqui é estabilidade. Com Jesus você está garantido. E ele está contratando ainda. O que o texto está dizendo para nós é que existe uma urgência. Existe uma necessidade. Qual a necessidade? De fazer trabalho na vinha. E a vinha produz o que, amigos? Uvas. E as uvas produzem o vinho, e o vinho é o tipo da alegria, o vinho simboliza a alegria. Então, gente, na obra de Deus tem alegria. Existem pessoas dizendo assim: poxa, mas eu vou me entregar para Jesus, vou começar a trabalhar, poxa, vai ser tão difícil. Tudo bem, então o trabalho é difícil, mas tem alegria. Porque no final, quando você estiver voltando, você vai voltar com os seus molhos. É o que o texto diz em Salmos. Vai trazer os seus molhos consigo, você vai voltar alegre. Sabe por quê? Quando alguém se converter na sua casa, quando alguém se converter no seu trabalho, quando alguém se converter na sua vizinhança, e você for participante daquela conversão, você vai falar assim: meu Deus, como valeu a pena trabalhar na tua vida. O texto diz que o Senhor fala assim: por que você está aí à toa? O 2 fala que ele ajustou o valor para o pessoal, né? Aí ele saiu a hora terceira, ou seja, depois de 3 horas ele saiu, procurou um pessoal lá, os caras falaram assim: não, estou aqui ansioso, porque a gente está aqui na praça. Eu imagino que eles estavam jogando truco na praça. Eles estão na praça toda. Aí o Senhor da parábola falou assim: por que vocês estão ansiosos? Vem trabalhar comigo. Jesus está falando com a gente hoje: vem trabalhar comigo. E outra coisa, Jesus se antecipa e ele diz assim: eu vou pagar para vocês o que for justo. Gente, como é que isso aqui é maravilhoso? Agora pensa comigo, o que é justo para você, irmão? Qual o salário que você gostaria de ganhar? Sustância, né? Você não quer trabalhar para ganhar pouco, eu quero trabalhar para ganhar muito. O Senhor da parábola fala assim: eu vou pagar para você o que for justo. O que é justo é de acordo com a sua competência. Preste atenção no texto. O Senhor da parábola assim: eu vou pagar para você o que for justo. Aí ele fala assim, passa para o outro grupo e fala assim: vamos trabalhar comigo, já é meio-dia. Imagina. Aí que saiu, falou a mesma coisa, passou depois na hora 6 a mesma coisa, chegou no final do dia, ele chamou no cara e falou: por que você está à toa aí? Ninguém chamou a gente para trabalhar, então vem trabalhar na minha vida. Faltando 1 hora para trabalhar. Imagina, irmão. Aqui, sinceramente, já viu quando você está trabalhando e está todo mundo ralando, desde cedo. Aí
chega uma pessoa novata. Não tem um novato? Aí o cara chega novato lá, aí o patrão fala assim, aqui, esse cara vai trabalhar com vocês aí para terminar o serviço. A gente fala assim, o cara chegou agora, com 10 horas de trabalho, não vai render nada não. É isso que acontece no texto. O cara chegou faltando 1 hora para terminar o expediente, velho. Aí o senhor da parábola, no final, o que ele faz? Ele fala assim, olha, ninguém me assalariou, eu quero trabalhar, eu também quero trabalhar. Quando chegou de noitinha, o patrão sentou lá, igual os patrões que fazem, sentou lá, tanto para um, esse cara pegou 7 da manhã, esse cara pegou 11, esse cara pegou meio-dia, esse cara pegou 3 da tarde, esse cara pegou faltando 1 hora para terminar, mesma coisa, o mesmo valor. Ah, não dá, mano. Eu sei que tu ia fazer uma cara na hora, eu ia fazer isso, não é possível. Você está de brincadeira, estou ralando desde 7, você vai pagar a mesma coisa para esse cara. Todo mundo aqui ia fazer isso. Porque ninguém aguenta, você está ralando um tempo bom, o cara chegou lá, tipo assim, você acabou de fazer um bolo, nada. Aí vem aquele cara, não, agora comigo, a cerejinha do bolo, o cara, pum, para com o salário. É isso que está acontecendo no texto. Aí Jesus é tão bom, porque ele paga bem. Jesus paga bem. Porque ele está falando que o reino do céu é assim. O que ele está dizendo? Tem espaço para todo mundo trabalhar. Quem começou cedo pode trabalhar e ganhar a mesma coisa. Quem começou de tarde ganha a mesma coisa. Quem começou de noite ganha a mesma coisa. Porque Jesus está dizendo que ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Alguém reclama e fala assim, ah não, o Marcelo chegou agora, o cara não pode pregar não. O cara chegou agora, o cara vai apresentar domingo. Está pregando já, vai, qual o problema? Olha, o Francisco chegou agora, estou cantando aqui já. O que isso tem a ver? Quem contrata é Deus. Nossa, a Rosemary chegou agora, já tem um PG na casa da Rosemary, está fluindo, e o negócio está assim, poderoso. E o que tem? Glória a Deus, porque ela aceitou cedo. Glória a Deus, porque ela recebeu esse chamado cedo. Mas você está aqui, você pensa assim, mas e eu? Tem lugar para você também. Como é que eu faço agora? O Senhor da palavra está dizendo, vem cá receber, filho. Para a gente terminar. O versículo 8 diz assim, olha, no capítulo 20, aproximando-se a noite, diz o Senhor Davi ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga o jornal, paga o salário para eles, começando pelos últimos, até os primeiros. Irmão, isso aqui fala tanto comigo, porque quantas vezes nós nos comparamos a outras pessoas? Quantas vezes a gente se compara com outras pessoas? E a gente, não sei se você já ouviu falar da síndrome do impostor, já ouviu? A síndrome do impostor? Ou seja, você olha para todo mundo e você fala assim, pô, esse cara faz melhor do que eu. Não, isso aí não dá, não. Isso aí, eu não consigo fazer isso aí, não dá. Isso aqui também não dá para mim. E você tenta aqui, você tenta colar, você tenta ali, não dá certo. E você se sabota. É a síndrome do impostor. O que acontece aqui no texto é que o próprio Senhor está falando na parábola que os últimos serão os primeiros. Ou seja, aquele que aparentemente não tinha condição alguma, recebe primeiro. Uma pessoa que chegou na igreja hoje, aceitou a Cristo, já batizou, já está trabalhando, está vivendo, está ganhando almas para Cristo, alguém pode olhar e falar, essa pessoa está querendo aparecer. Não, ela está querendo viver. Porque Paulo fala que viver é Cristo. Cristo é vida. Como é que eu faço então para viver esse novo? O texto diz para nós que chegando que tinha ido perto da hora 10ª, recebeu um dinheiro cada um, e vindo porém os primeiros, cuidaram que havia de receber mais do que o primeiro. Recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo, este derradeiro eles trabalharam só 1 hora, e você se igualou a gente com eles. Mas ele respondeu e disse a um deles, amigo, eu não te faço nenhum mal, eu não combinei contigo esse valor? Nós combinamos isso? Eu não posso fazer do meu dinheiro o que eu quiser? O Senhor da parábola aqui é brutal, hein? Eu posso fazer do meu dinheiro o que eu quiser. Então eu combinei contigo o valor, pega o teu dinheiro com ele que eu combinei isso aqui. O que Deus está falando para nós, irmão? Ninguém aqui tem prioridade alguma. Deus não tem filhos prediletos, sabe? Ele gostar mais da minha voz e menos da voz do Cleverson, ele gostar mais da minha voz do que da voz do dinheiro. Não. A Bíblia diz que Deus ele gosta de um coração quebrantado, um coração contrito. Esse sim o Senhor não despreza.
Então é por isso que eu não posso me comparar com ninguém, eu preciso trabalhar com Jesus. Como é que eu faço isso? Igreja de duas asas. É dentro e fora. É aqui e nas casas. Como é que eu faço para ser útil? É só você falar para o Senhor, eu estou no finalzinho da vida, eu estou com 90 anos já, dá para trabalhar? Dá para trabalhar ainda. Ô Senhor, está difícil para mim, estou difícil de andar. Não, mas você pode ir aí na praça, sentar ali e ficar pegando panfleto. Hoje pela manhã eu levantei cedo, eu fui encontrar com uma pessoa. Eu levei 2 livros para ela. E enquanto eu estava na rua, eu falei, poxa Senhor, você me perdoe, porque eu fiquei esperando a pessoa 40 minutos, eu podia ter levado os folhetos e ter entregue. Aí eu pensei assim, poxa, se eu pegar todo dia, 1 hora do meu dia, descer de carro, de ônibus, seja o que for, só entregar folheto para o pessoal, só 1 hora do meu dia, seria muito? Seria pouco? Seria o combustível? Seria a compaixão? Seria a minha motivação? Você que é aposentado, gente, os aposentados que não são cristãos estão tudo no parque alto, jogando dama, jogando xadrez, jogando baralho, estão lá. Se você chegar disfarçadinho, aí pessoal, estou com um negócio bom aqui, hein? Estou com material diferenciado aqui, hein? Pega. Ô, gente, a gente só não faz porque falta compaixão. Analisa, falta compaixão na gente. Eu estou lendo o livro do Leonardo Menino, falei com vocês, porque tarda o pleno avivamento. O Tato já pegou esse livro, o Tato está comprado com esse livro. E ontem eu estava lendo que o que falta na gente é disposição, gente. Eu estou falando porque Deus está falando comigo também. O que falta na gente é compaixão para o perdido, porque Deus quer colocar combustível no nosso coração, compaixão, motivação para o perdido, para a gente poder ter sucesso. Eu trouxe uma frase aqui do pastor Wagner Carvalho, do treinamento que a gente fez. Muitas vezes a gente acha que Deus vai comparar a nossa vida com a vida dos outros quando chegar no juízo final. A gente acha que Deus vai falar assim, poxa, ó, a Maria Luísa fez e tu não fez, hein? A gente pensa só a Mara fez e você não fez. A gente acha muitas vezes que é isso. Só que Deus não vai comparar a minha vida com a vida do outro. Deus vai comparar a vida que Ele me deu com a vida que eu vivi. Então, qual é a vida que Deus te deu para viver? É uma vida de fazer a vontade de Deus. Qual é a comida que você tem para comer? Fazer a vontade de Deus. Então, o que Deus vai comparar na nossa vida não é o que eu fiz em relação a outra pessoa, mas é o que eu fiz com a vida que Ele me deu. Então, Ele vai comparar essa vida que eu vivi com a vida que Ele me proporcionou viver. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, não perca tempo. Não perca tempo, seja movido de compaixão. Tenha o seu tanque cheio de compaixão. Como é que a gente se enche de compaixão? Lendo a Bíblia, orando e jejuando. Se você tirar um jejum de 8 da manhã às 5 da tarde, tu vai ficar tão cheio de compaixão, irmão. Você sabia? E no outro dia você vai querer jejuar para ter mais compaixão, e você vai começar a sair, você vai olhar o lixeiro que passa pegando, peraí, que negócio aqui, ó. Dá um livro para ele. Depois que a gente vai aprendendo isso, não dá para andar com a nossa bolsa vazia mais. Tem que andar com livro dentro da bolsa, tem que andar com Bíblia dentro da bolsa. Um dia nós fomos entregar uma contabilidade, eu fui com um outro contador para poder passar a empresa para ele. A gente estava trabalhando no mesmo escritório. E a gente estava tomando café na padaria, eu senti um cliente. E aí chegou uma moça na padaria e disse assim, aqui, você paga um chocolate para mim? Aí eu falei, pago sim. Aí você só tem que pagar no caixa primeiro, porque a ficha, não, tudo bem, eu vou lá e pago. Mas você já conhece Jesus já? Eu não conheço, ela falou, você já conhece rapidinho, só que dei um Novo Testamento para ela. E assim, eu não posso ter vergonha do Evangelho. Hoje eu estava tomando café com esse rapaz, na padaria mesmo, deu 2 livros para ele, assim, que é para você, e esse outro que você dá para alguém que precisa de Jesus também. Olha mesmo, você vai fazer o meu papel. E a gente já deu o braço, eu já orei mesmo na padaria, não quero nem saber, mas eu estou orando em qualquer lugar. É desse jeito, se o cara estiver na rua, quer uma oração, já abraço na rua, já oro, já e vou embora. Paulo fez isso na praia lá, né, no inicial lá de Tessalônica. E aí eu dei esse livro para a moça no café, e aí o rapaz ficou olhando para mim e falou, cara,
Por que você faz isso? Porque já está ardendo no meu coração, cara. Não tem como eu fazer outra coisa, não. Pô, cara, você anda com Bíblia na bolsa? Tem algum problema? E ele era cristão. Eu falei, pô, cara, vou começar a fazer isso. Foi que ótimo. Então perceba, gente, não dá tempo mais para a gente perder tempo. A gente não pode mais perder tempo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que assinar minha carteira. Jesus está dizendo assim, chega hoje. O que é que tem para fazer na Shalom? Aí tem evangelismo. O que é que tem? Eu tenho pequenos grupos funcionando. Irmãos, eu gostaria que cada casa que tivesse um PG. Nossa, que maravilha você poder receber, você ter gente na sua casa falando de Jesus, você compartilhar da salvação para alguém. Você compartilhar da salvação poderosa para alguém. Não precisa ser a sua casa com 30, com 40, não, com 2 pessoas não crentes. E você pontuar, você falar que Jesus é salvação, que Ele é a vida, que Ele é a resposta que a pessoa precisa, que Ele é tudo que a pessoa necessita. A pessoa sai de lá radiante porque você falou a verdade para mim. Agora, o que nos constrange é saber que pessoas no andar de baixo estão morrendo e a gente não entregou uma palavra para elas. O que nos constrange é saber que a gente vai no velório do nosso amigo do trabalho e a gente não falou de Jesus para ele. Que essa palavra toque no nosso coração nessa noite. Que a gente seja movido, nosso combustível seja a compaixão e a nossa motivação seja o perdido e o sucesso com o trabalhador. O Senhor está nos chamando para trabalhar. E bem-vindo ao RH de Deus. Bem-vindo ao RH de Deus. Assina a sua carteira hoje, para nunca mais dar baixo. Porque Ele vai te alistar, Ele vai te registrar. Nunca mais você vai sair desse registro. Deus vai te chamar para ficar para sempre com Ele. Você vai ter estabilidade com Jesus. Então se envolva, ame, participe, tenha compaixão, porque Cristo está nos chamando. Eu quero orar com você nessa noite. Vamos ficar de pé. Se você pode, eu quero orar contigo. Eu não sei como é que está o teu coração, mas eu queria convidar você para que nós orássemos juntos. De repente, se a chama do amor apagou no teu coração, de repente, se você pensa assim, poxa, será que dá tempo de chegar ainda? Até no finalzinho, o Senhor vai dar tempo de você participar. Quero convidar você para você curvar a sua cabeça, mas vamos orar nessa noite. Fala para Jesus aí, desejo do teu coração. Pai, nós reconhecemos nessa noite que nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos da Tua mão poderosa agindo no nosso coração. E nós não queremos de maneira alguma ser confundidos com o mundo. Nós não queremos, ó Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam que a gente parece com o mundo. A gente não é do mundo, Senhor. O Senhor nos chamou para fazer o Teu reino estabelecido aqui na terra. O Senhor disse, vós sejam meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Eis aqui o nosso coração quebrantado nessa noite, Pai. Eis aqui a nossa alma contrita diante do Senhor, para poder viver o sobrenatural de Jesus. Meu Deus, que essa palavra não saia daqui, Senhor. Que essa palavra fique no nosso coração, que essa palavra não se perca no meio do caminho, mas que a gente saia daqui hoje com o nosso coração desejoso e encontrar alguém e falar, Jesus te ama. Que a gente saia daqui nessa noite com o nosso coração quebrantado para entregar um panfleto para alguém, entregar uma Bíblia, entregar um livro, seja o que for, para falar de Jesus para essa pessoa. Que nosso coração arda quando a gente vê alguém caído pelo caminho. Que nosso coração arda quando a gente vê famílias destruídas, quando a gente vê crianças, meus pais, mães totalmente destruídos. Que nosso coração arda com compaixão por aquelas pessoas. E que a gente nunca pense que a gente é melhor que elas, porque nós somos pessoas necessitadas do Senhor também. Por isso nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Fortalece o nosso coração, o nosso propósito contigo de viver o propósito de Jesus, de viver a Tua presença em nós. Que a nossa casa seja um lugar de refúgio para as pessoas. Que cada PG, que cada pequeno grupo seja um lugar para as pessoas serem alcançadas, abençoadas pelo Teu poder. E que também a igreja seja um lugar de acolhimento, um lugar de envolvimento, um lugar de crescimento, um lugar onde as pessoas vão sentir a Tua graça e o Teu poder aqui, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador, porque nós cremos nesse nome, o nome poderoso, o Santo Jesus de Nazaré, o que veio para libertar os cativos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos aqui nessa noite, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz? Amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Muito obrigado, graça e paz. Deus abençoe você. Vai para casa feliz. Receba essa palavra, medite nela, para a glória de Jesus.